Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Sem Enrolação e hoje nós teremos uma aula aqui sobre unidade de medidas de comprimento. Nós vamos aprender a fazer as conversões dessas medidas, certo? As medidas de comprimento que estão sempre presentes em nossas vidas, tá? Então serão essas medidas que nós estaremos trabalhando hoje: metro, quilômetro, centímetro, ok? Vamos para a nossa aula de hoje então? Unidades de medida de comprimento. Nós temos o quilômetro, o hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Nós vamos aprender a transformar, a converter, por exemplo, de quilômetro para metro, de decâmetro para milímetro, ok? Agora, como que nós fazemos essa conversão? É da seguinte maneira. Nós precisamos saber, primeiramente, que 1 quilômetro ele corresponde a 1000 metros, ou seja, de quilômetro para metro, eu vou sempre multiplicar. Eu multiplico o quilômetro para hectômetro, depois de hectômetro para decâmetro e de decâmetro para metro. Se eu multiplicar de quilômetro para metro direto, se de quilômetro para hectômetro eu multiplico por 10, para decâmetro vou multiplicar por 100 e de quilômetro para metro eu vou multiplicar por 1000. E daí nós descobrimos que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. 1 hectômetro corresponde a 100 metros. Por quê? Porque eu vou multiplicar de quilômetro para decâmetro por 10 e depois de decâmetro para metro dá mais 10. Eu multiplicando direto, se aqui eu multiplico por 10, 10 vezes 10, 100. Então, eu vou multiplicar de quilômetro para metro, eu multiplico por 100, tá? E um decâmetro corresponde a 10 metros, porque simplesmente ele está aqui pertinho do metro. Eu pego o decâmetro, multiplico por 10 e descubro. A mesma coisa de metro para decímetro, de decímetro para centímetro e de centímetro para milímetro. Agora, e se for o inverso? Se eu tiver uma medida em milímetro e transformar para metro? Vai ser o contrário, ao invés de multiplicar, eu vou dividir sempre de 10 em 10, tá? Daí nós temos que 1 metro, ele é 1 metro, 1 decímetro corresponde a 0,1 metro, 1 centímetro corresponde a 0,010 metro, e 1 milímetro corresponde a 0,001 metro. Agora, nós começaríamos a aprender a converter de um para outro. Daí é importante sabermos que nós temos os múltiplos, que é o quilômetro, hectômetro e decâmetro, e os submúltiplos do metro, que é o decímetro, centímetro e milímetro. Vamos converter de 40 centímetros para milímetro. O que nós temos aqui? Vamos fazer nossa escala? O que nós temos? Nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, o metro que está aqui, depois o decímetro. Deixa eu arrumar aqui, ficou feio. Decímetro, centímetro e o milímetro por último. O que eu tenho? Eu tenho 40 centímetros para ser transformado em milímetro. Então, eu estou aqui, centímetro, vou para milímetro. O que eu faço? Sempre atrás do número eu tenho um zero, certo? Quantas casas que eu vou andar aqui? Se eu estou em centímetro e vou para metro, eu vou andar simplesmente uma casa. Então, o que significa? Significa que eu vou multiplicar o zero, que ficou muito feio. Eu vou multiplicar o meu 40 por 10.
Daí eu descubro que 40 centímetros tem 400 milímetros. Fiz uma conta, cheguei no resultado. Outra forma também, é como eu disse, cada número tem uma vírgula atrás dele. Simplesmente seria caminhar com a casa. Eu tenho 40 centímetros. Quantas casas? Eu tenho uma vírgula aqui, né? Para eu chegar em milímetro, quantas casas precisaria? Uma só. Chego também no resultado. Vamos para mais um exercício. Esse aqui foi o que nós resolvemos. 40 centímetros. Agora nós temos esse outro. Agora é diferente. Se lá eu tinha 40 centímetros para milímetro, agora eu vou transformar 40 centímetros em decímetro. Ou seja, eu vou estar voltando na escala. Mais uma vez, eu vou colocar a escala aqui para vocês. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, aqui, decímetro, centímetro e milímetro. O que eu vou transformar? 40 centímetros. Onde que está o centímetro? Está aqui, correto? Eu vou transformar para decímetro. Eu vou multiplicar aqui? Não. Aqui nós vamos dividir. Olha aqui para vocês verem. Certo? Quando eu vou para a esquerda, eu vou estar dividindo, porque a minha medida vai diminuir. Agora aqui, eu vou estar multiplicando, tá? Então, vamos voltar a nossa conta aqui, nossa conversão. Então, 40 centímetros está aqui. Para decímetro, como eu falei, sempre atrás do número tem uma vírgula. De centímetro para decímetro, quantas casas eu vou andar? Vou andar uma casa, então, se minha vírgula está aqui, eu passo para cá. Daí eu tenho que 40 centímetros é igual a 4 decímetros. Se eu fosse fazer através da divisão, como que eu faria? Eu pegaria 40 e dividiria por 10. 40 dividido por 10 dá 4. Chegaria ao mesmo resultado. Então, vocês têm essas duas maneiras de estar resolvendo, andando com a casa ou fazendo a divisão. Vamos para mais um cálculo aqui. Eu tenho 98 decímetros, que está aqui. Vocês concordam comigo? E eu vou daqui para cá, da direita para a esquerda. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou dividir ou eu vou multiplicar? É claro que eu vou estar dividindo. Quantas casas eu terei de decímetro para quilômetro? Eu terei, vamos fazer, de decímetro para metro, uma, de metro para decâmetro, duas, de decâmetro para hectômetro, 3, e de hectômetro para quilômetro, 4. Eu terei 4 casas para estar trabalhando. Então, aqui, você já percebe que o modo mais fácil é de estar andando com a vírgula, porque eu não precisava ficar fazendo muita divisão. Então, se a minha vírgula está aqui atrás do 8, né, no final do número, eu vou andar 4 casas. 1, 2. Aqui eu não tenho mais. Eu preencho com 0, 3, 4. Então, eu tenho que colocar a vírgula aqui e o 0. A minha vírgula aqui, eu só mostrei para vocês terem uma noção. Ela não precisa estar aqui. Então, 98 decímetro equivale a 0,0098 quilômetro. Porque senão vocês teriam que pegar e estar dividindo. Daria muitos números decimais para vocês estarem trabalhando. Então, com a casa, vocês fazem isso. Conta quantas casas vocês vão andar. Conta a casa aqui no número e coloca a vírgula. Importante.
todo número não pode ter só vírgula à esquerda, somos obrigados a colocar zero. Ou seja, foi isso que eu fiz aqui então. As minhas 4 casas, elas deram aqui, depois desse zero. Eu não posso simplesmente colocar a vírgula aqui. Eu tenho que colocar a vírgula e um zero. E outra coisa também, por que a gente faz isso? Porque não existe número começando com vírgula, certo? Isso aqui não existe, por exemplo, colocar vírgula 28. Isso aqui não existe. Sempre vai ter um zero na frente. Agora vamos com o número decimal que já tem vírgula. Fazer a mesma transformação, mas ao invés de ser um número inteiro, nós teremos o número decimal aqui. Nós temos 0,37 hectômetros para milímetro. 0,37 está aqui. Onde que ele está? Ele está em hectômetro e vai para milímetro. Então, ele vai daqui para cá. O que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar. Quantas casas? De hectômetro para decâmetro, 1. De decâmetro para metro, 2. De metro para decímetro, 3. De decímetro para milímetro, 4. Aliás, de decímetro para centímetro, 4. E de centímetro para milímetro, 5. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Onde que está a minha vírgula? Está depois do zero. O que eu vou fazer? Eu vou contar 5 casas depois da vírgula. 5 casas da esquerda para a direita. Então, quantas casas? 1, 2. Como eu tenho que andar com 5 casas, eu vou completar com 0. 3 casas, mais um 0, 4 casas, mais um 0, 5 casas. Eu pego, tiro minha vírgula daqui. O zero na frente não precisa, nesse caso. Então, se eu tinha a minha vírgula aqui, antes do número, eu andei 5 casas, 1, 2, 3, 4, 5. Daí, eu descobri que 0,37 hectômetros equivale a 37.000 milímetros. Agora vamos aqui a uma dica preciosa para vocês. É coisa de concurso ou pegadinha de prova. Somando 3,72 hectômetros com 24,62 metros com 49,62 decímetros. Quantos metros teremos? Primeira coisa, nós vamos ter que passar tudo para metro para depois somar. Por quê? Porque a atividade ela está pedindo a resposta em metros. Quantos metros teremos? Então, nós vamos pegar 372 hectômetros e vamos transformar em metros. Mais uma vez, fazendo a escala aqui com vocês. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Com o tempo, vocês vão conseguir fazendo na casa assim, sem precisar estar escrevendo, tá? É mesmo mais para memorizar a ordem que aparece aqui e também entender essa ordem. Eu tenho 372 hectômetros, tá aqui, tá? E eu vou passar para metro. Então, eu vou multiplicar ou contar quantas casas da esquerda para a direita. Quantas casas? 1, 2. Onde que está minha vírgula? Está depois do 3. Como que vai ficar minha transformação aqui? 3,72. Vou andar quantas casas? 1, 2. Então, aqui eu apago minha vírgula aqui e ela vai para depois do 2. Então, eu já sei que 3,72 hectômetros é igual a 372 metros. Vamos colocar aqui para nós somarmos. 372. Aqui eu tenho metros. Tudo em metros. Agora eu tenho 24,62 metros. Já está em metro, eu não preciso mexer. Só vou colocar aqui.
Esse número, a minha vírgula está atrás dele, certo? Muito importante, eu tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula, de 4,62 metros. Agora, eu tenho aqui 4.962 decímetro. De decímetro para metro. Onde que está? Tem decímetro. De decímetro para metro. O que eu vou fazer? Eu vou estar voltando. Voltando quantas casas? Uma casa simplesmente. Então, meu número tem sempre a vírgula na última casa aqui. Eu vou dar uma. Então, eu terei 4.962. Contando a casa da direita para a esquerda agora. Metros. Um M só. Então, o que eu tenho? Que 4.962 decímetros é igual a 496,2 metros. Importante, mais uma vez, colocar vírgula embaixo de vírgula. 496,2. As casas que eu não tenho, eu posso preencher com zero, só para ficar mais bonitinho aqui. Resolvendo a conta, 8, 10, 12 vão 1, 10, 19 vão 1. Somando aqui, somando 3,72 hectômetro mais 24,62 metros com mais 4.962 decímetros, nós temos 892,82 metros. A resposta, 892,82 metros. Existem outras medidas que não pertencem ao sistema decimal de medidas e é importante eu passar aqui para vocês também, tá? Porque pode ser cobrada em prova, cobrada em concursos e essa medida é a polegada, uma delas é a polegada. E uma polegada, ela equivale a aproximadamente 25 milímetros, que equivale por sua vez a 2,5 centímetros, que é utilizada geralmente em provas e em concursos. Agora aqui nós temos uma questão a seguinte, em 1 metro há aproximadamente quantas polegadas, tá? O que nós vamos fazer? A polegada, ela está em centímetro. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos transformar metro em centímetro. 1 metro equivale a quantos centímetros? Vamos fazer dessa vez direto, sem eu colocar a escala aqui para vocês. Se eu tenho 1 metro, depois do metro vem o quê? Vem decímetro e depois vem o centímetro. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros. Agora sim, agora eu vou dividir 100 por 2,5, porque eu tenho os dois na mesma unidade. 100 dividido por 2,5. Como que nós vamos estar resolvendo essa conta aqui? Aqui atrás do 100 eu tenho uma vírgula, certo? Todo número tem uma vírgula atrás dele. Eu não posso estar fazendo essa divisão assim, eu preciso igualar primeiramente as casas. Eu corto essa vírgula aqui e coloco um zero preenchendo a casa aqui. Então, agora nós teremos 1.000 dividido por 2,5. Como nós vamos fazer essa divisão aqui? Vamos pegar, dividir 10, 100 por 25, quanto que vai dar? 4 vezes 5, 20, para 20 nada, vão 2. 4 vezes 2, 8 e 2, 10, para 10 nada. Abaixo o zero, acrescento aqui, tá? Se vocês tiverem dificuldade na hora de resolver essa divisão, eu tenho uma aula aqui no canal sobre divisão com números decimais. Vão a essa aula e assistam, que pode facilitar muito e vocês otimizarem o tempo de vocês aqui na realização da resolução dessas questões, tá? Então, eu cheguei à minha resposta. 1 metro há aproximadamente 40 polegadas. 40 polegadas. Tá?
E aproximadamente a gente coloca assim, olha, só para vocês terem uma ideia. É esse símbolo aqui, tá? Outra medida também que eu preciso passar para vocês. Milha terrestre. Uma milha vale aproximadamente 1,609 quilômetros. Mas nos cálculos, nós usamos aproximadamente 1,6 km ou 1.600 metros, já para facilitar, tá bom? Agora, nós vamos fazer uma atividade para reforçar esse conceito das milhas, tá? Para vocês memorizarem. João fez o percurso de Belo Horizonte, Minas Gerais, para Araxá, em Minas Gerais também, com a velocidade média de 80 km por hora. Como podemos indicar essa velocidade por milhas? Voltando aqui. As milhas, elas podem ser quilômetros ou metros, certo? Qual que é a unidade que está aqui? Está em quilômetro. Então, eu não preciso estar transformando para metro, porque ela me dá também a oportunidade de ter em quilômetros, certo? Então, eu posso fazer aqui e dividir direto. Vou pegar 80 quilômetros. Quanto que equivale a uma milha? Importante saber isso aqui. A milha, ela é aproximadamente... Deixa eu arrumar esse sinal de aproximado aqui. Aproximadamente 1,6 quilômetros, tá? Então, não preciso transformar para metros. 80 dividido por 1,6, vou cair na mesma divisão da outra atividade lá. Tem uma vírgula aqui, e aqui depois dessa vírgula tem uma casa. Não posso resolver a divisão assim, preciso primeiramente igualar as casas. Corto a vírgula e coloco um zero, para daí sim poder fazer a divisão. Dividindo 800 por 16, quanto que vai dar? Isso aqui vai dar 5. 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. Vão 3. 5 vezes 1, 5 e 3, 8. Para 8, nada. Abaixo zero. Repito aqui. Então, aqui eu cheguei à minha resposta. Essa velocidade por milhas. Quantas milhas? 50 milhas por hora. 50 milhas por hora. Mais uma vez eu falo para vocês, dificuldade nessa divisão, assista a aula aqui do canal sobre divisão com números decimais, certo? E aqui eu vou deixar essa atividade para vocês. Quanto que corresponde 340 milímetros em quilômetros? Resolvo e deixo nos comentários, que daí eu falo para vocês se vocês acertaram ou não, tá? Se vocês gostaram dessa aula, deixe um comentário, clique no like e se inscrevam no canal para vocês terem acesso às nossas próximas aulas aqui, tá? Muito obrigada por estarem aqui comigo e até o nosso próximo vídeo, a nossa próxima aula.